Boa tarde, eu sou o professor Luiz César Fonseca Alves, professor de cirurgia, semiologia e anestesiologia na Faculdade de Odontologia da UFMG, e a gente está aqui hoje para falar com vocês a respeito de o uso dos anestésicos em odontologia, né? As soluções anestésicas locais de odontologia. Espero poder esclarecer alguma coisa e no final a gente está disponível para responder as perguntas que vocês quiserem fazer dentro do tempo determinado. Bom, só relembrando, as bases anestésicas que estão disponíveis hoje no comércio para uso odontológico são essas 5 que estão aí listadas: lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína e articaína. Aí na frente está o nome do pesquisador da equipe que sintetizou cada uma delas com o ano das suas síntese, né? Todas já são bem antigas, já estão há bem tempo no mercado. E os vasoconstritores, que são componentes importantíssimos, hoje considerados inseparáveis das soluções anestésicas, que também nós temos 5 tipos de vasoconstritores possíveis de serem usados na solução anestésica odontológica: a adrenalina, a noradrenalina e a levonorefrina, que são catecolaminas, a fenilefrina, que é um fenólico, e a felipressina, que é um derivado do hormônio antidiurético. Basicamente, o que os vasoconstritores fazem nas soluções anestésicas? Por que eles são tão importantes e hoje considerados mesmo componentes tão importantes quanto as bases anestésicas? Exatamente porque eles, reduzindo o fluxo sanguíneo na área em torno das fibras nervosas que a gente anestesia, eles retardam a absorção. Retardando a absorção, eles, além de aumentar a duração da solução anestésica, eles trabalham no sentido de diminuir a toxicidade das bases anestésicas, né? E também produzem hemostasia, fato bastante desejável em exodontias e outros tipos de cirurgias bucais. Porque, além de diminuir a perda de sangue, melhoram o campo operatório. Então, na verdade, os vasoconstritores retardam a absorção, com isso, diminui a possibilidade das bases serem tóxicas e aumenta a duração de ação das bases. Num produto final, a gente acaba reduzindo em muito a dose de anestésico que a gente precisa utilizar em uma determinada sessão. Então, eles hoje são fundamentais, né? O Malamed já afirma que um anestésico sem vasoconstritor produz anestesia de menor duração do que a mesma droga com vasoconstritor. Logo, a menor possibilidade de se obter controle profundo da dor e tem uma resposta exagerada de estresse, né? E o paciente vai ter esse estresse se ele apresentar reação dolorosa durante o tratamento. Com isso, vai ter liberação endógena de catecolaminas e o paciente pode entrar em quadros graves em relação ao sistema cardiovascular, respiratório e sistema nervoso central. Só para exemplificar aí rapidamente para vocês, está aí um quadro mostrando, principalmente em relação à adrenalina, que é o vasoconstritor de escolha hoje, a gente vai ver, mas aí está representado em microgramas por minuto, né? Quanto de adrenalina que a gente tem na secreção normal da medula, que é 7 microgramas por minuto, é esse primeiro número que está aí representado, com a suprarrenal em repouso. Numa situação de estresse, você tem 280 microgramas por minuto, quer dizer, de 7 vai para 280. E a anestesia local, a adrenalina 1 por 50 mil, um tubete de 1,8 ml, que é o nosso tubete usado, você tem menos de 1 micrograma por minuto, né? Então isso exemplifica bem que uma situação de estresse é muito pior para o nosso paciente do que o uso dessa quantidade pequeniníssima de adrenalina que a gente usa com a solução anestésica odontológica. Vamos falar rapidamente de cada um dos
vasoconstritores que a gente tem hoje disponíveis para anestesia local. O primeiro e o principal deles é a adrenalina, né? O mais usado, o de uso mais difundido. E aqui no Brasil, a gente tem soluções anestésicas com adrenalina concentrada a 1 por 50 mil, 1 por 100 mil e 1 por 200 mil. Bom, ele, além de vasoconstritor, é usado muito como broncodilatador, né? Porque ele é um potente dilatador da musculatura lisa bronquiolar. Então ele é um ótimo broncodilatador até para situações de emergência que pode ocorrer na área médica e odontológica. Ele aumenta a glicemia também, né? Porque ele gera a lise hepática de glicogênio, mas isso só em doses muito altas, que a gente não usa em odontologia. E aumenta o consumo de oxigênio nos tecidos no local de injeção. Só para exemplificar a importância do uso de adrenalina hoje, a importância do uso de vasoconstritor em odontologia, e mostrando que o principal e o mais indicado é mesmo a adrenalina, teve um estudo realizado por uma agência de pesquisa em saúde nos Estados Unidos, que mostrou que indivíduos hipertensos que se submeteram a extrações dentárias sob efeito de anestésios locais com adrenalina apresentaram apenas pequeniníssimos aumentos na pressão sistólica e na frequência cardíaca. Esses aumentos, comparados a pacientes normotensos do mesmo estudo, também estão relacionados com a tensão natural de submeter ao atendimento odontológico. O que significa isso? Que o aumento foi quase igual, tanto no hipertenso quanto no normotenso. E que tanto o hipertenso quanto o normotenso, esse aumento acontece por causa da tensão, do medo do procedimento, e não da adrenalina em si. E não foram relatados efeitos adversos ou complicações sistêmicas em nenhum dos pacientes do estudo, tanto normotensos quanto hipertensos. E aí está aparecendo as doses máximas recomendadas para pacientes saudáveis, né, que é de 0,2 mg por consulta. 6 tubetes com adrenalina a 1 por 50 mil, ou 12 a 1 por 100 mil, ou 22 a 1 por 200 mil. Vocês veem que a margem de segurança é muito grande. Ainda mais que a gente evita usar a 1 por 50 mil. Usa 1 por 100 ou 1 por 200. Então, limitações de uso da adrenalina. Está aí bem claro no slide. Não existem, à luz da ciência moderna, contraindicações ao uso de adrenalina nas dosagens odontológicas. Apenas adequações das doses. Então, pode ser cardiopata, diabético, hipertenso. Usa-se adrenalina do mesmo jeito, porque ela diminui a possibilidade do paciente sentir dor, e com isso diminui o estresse, e com isso reduz o risco para os cardiopatas, hipertensos e diabéticos. Bom, quanto à noradrenalina, né, também conhecida como levofed ou levoarterenol, a potência dele é 1/4 da adrenalina. Só que a vasoconstrição dele dura mais tempo, ou seja, uma vasoconstrição mais duradoura, mas menos potente. Só que a noradrenalina tem alguns problemas advindos exatamente da ação dela nos receptores orgânicos. Ela aumenta demais a pressão sistólica e diastólica, pois estimula muito os receptores alfa. Isso provoca vasoconstrição periférica muito grande e aumenta a resistência vascular periférica. Consecutivamente, um aumento exagerado da pressão arterial. Além disso, a vasoconstrição intensa e duradoura que ela produz pode levar à necrose de regiões da boca, principalmente o palato duro. Logo, os efeitos da superdosagem são potencialmente mais perigosos para o sistema cardiovascular que é o da adrenalina, porque eleva muito a pressão arterial, né? Aumenta o risco de arritmias cardíacas, principalmente em pacientes cardiopatas. E, além do mais, mesmo em pacientes normais, foi comprovado em vários trabalhos de pesquisa que ela produz taquicardia. Logo, há recomendações recentes da Federação Internacional de Sociedade de Anestesiologia em Odontologia sugerem que a noradrenalina,
seja eliminada como vasoconstritor dos anestésicos locais odontológicos. Então, hoje em dia, pela ciência moderna, noradrenalina, por causa desses problemas de necrose tecidual e da taquicardia que ela produz até em pacientes normais, que dirá nos cardiopatas e hipertensos, ela é contraindicada para uso como vasoconstritor, certo? O outro catecolamino que existe é a levonorepinefrina. É também uma amina simpática mimética, menos utilizada, porque ela aparece em tudo com adrenalina, tá? Mas o efeito é menos intenso e os efeitos indesejáveis dela, embora sejam menores, não sobrepujam as vantagens da adrenalina, tá? Ela é usada a 20 ml em soluções de 1 de 20 mil, né? E para cardiopata 10 ml. A gente está falando nela porque existe no comércio, mas é muito pouco usada. Depois a fenilefrina, que é um fenólico, 5% apenas da eficiência da adrenalina que ela possui. Ou seja, ela é muito menos eficiente e 20 vezes menos potente do que a adrenalina. Logo, a gente a usa numa concentração de 1 por 2.500, o que vai ser equivalente à adrenalina 1 por 50.000. Então, você tem que usar concentrações muito maiores e mesmo assim ela só tem 5% da eficiência da adrenalina. Também não existe, não compensa o uso dela, né? A outra é o derivado do hormônio antidiurético, né? A derivada da vasopressina, conhecida como felipressina ou octapressina. A dosagem dela é medida não em miligramas por mililitro como as outras, e sim em unidades internacionais. A dosagem ótima é 0,03 UI em cada 1,8 ml do tubete. A ação dela se restringe apenas à microcirculação venosa, tá? Então, além dela ser muito menos potente, muito menos eficaz do que todos os outros, ainda não produz uma boa hemostasia. Totalmente contraindicada de gestantes, porque ela tem ações chamadas ocitotóxicas, que interferem no tônus uterino e normalmente leva a aborto nos 3 primeiros meses da gravidez, somente no primeiro. É pouco indicada para procedimentos demorados, porque tem um efeito muito pouco potente, certo? E não tem efeito direto sobre o miocárdio. O fato dela não ter efeito direto sobre o miocárdio levou durante muito tempo a induzir as pessoas a acharem que ela seria a primeira escolha, né? Só que as desvantagens dela, pelos fatos que a gente já viu, são muito maiores do que as vantagens. Então, não compensa o uso. Bom, agora em relação às bases anestésicas. A gente tem as bases tipo ésteres e amidas. As bases tipo ésteres, que são a procaína, propoxicaína e benzocaína, hoje não tem mais aplicação clínica, não são mais usadas em odontologia. Eram muito vasodilatadoras, mais do que todas as outras, porque toda base anestésica é em algum grau vasodilatadora. Só que os ésteres são muito vasodilatadores. Então, demandavam um uso exagerado de vasoconstritor, a potência é menor e, além do mais, na época do uso dos ésteres, as histórias de alergia eram muito frequentes, certo? Então, o uso foi totalmente substituído pelas 5 amidas que aí aparecem: lidocaína, pilocaína, mepivacaína, bupivacaína e articaína. Vamos falar um pouco de cada uma delas. A lidocaína tem um metabolismo hepático, né? A excreção, até 10% dela ainda é inalterada, ou seja, sem ser metabolizado, e é pelos rins. Tem um início de ação considerado rápido, demora 2 a 3 minutos para iniciar a ação. A concentração considerada eficaz é a de 2%. O que é concentração eficaz? É aquela concentração na qual a droga produz o efeito desejado, no caso a anestesia, sem levar a efeito colateral importante. No caso da lidocaína, é 2%. Menos anestesia, mais coloca o paciente em risco. Ela é usada como anestésico tópico em concentração de 5%, apenas para uso nas mucosas. E, ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente pergunta para a gente,
Qual que é o uso em grávida? É seguro. Ela é a mais segura durante gravidez e amamentação, a lidocaína. Também é a mais usada hoje em dia. É muito vasodilatadora. Todas as bases são vasodilatadoras. Tem uma exceção de uma aí que é menos vasodilatadora, que a gente vai ver a seguir. Mas todas são vasodilatadoras. Comparada com os ésteres, ela é muito menos vasodilatadora, mas ainda assim é muito. Por isso não tem justificativa na ciência para o uso sem vasoconstritor. Tá? É incorreto o uso de qualquer base anestésica, da lidocaína ou qualquer outra, sem vasoconstritor. Nós já vimos antes, quando falamos dos vasoconstritores, os motivos. Né? É associada com a adrenalina a 1 por 50 mil, que é uma solução muito usada às vezes na área de cirurgia para hemostasia. Mas não tem necessidade. A escolha mesmo deve ser a 1 por 100 mil. É segura, produz uma boa hemostasia e uma vasoconstrição mais que suficiente para o uso odontológico. E esse último item aí, o uso de concentrações de 3%, além de não ser clinicamente mais eficaz, aumenta o risco de toxicidade. Tá? Existe no comércio brasileiro lidocaína a 3%. Está para ser tirada agora, mas ainda existe. É completamente contraindicado. Tá? Não melhora quase nada o efeito clínico. E ainda que melhore, aumenta muito o risco de toxidez. Vocês imaginam, aumenta em 50% o risco de toxidez. De 2% para 3%, 50% a mais. Bom, você não fala muito em contraindicação mais hoje de base anestésica, né? Então, ela tem uma restrição de uso em hepatopatias graves, porque ela é metabolizada no fígado. Assim mesmo são hepatopatias graves, cirroses, esteatoses, lesões graves de fígado. Nefropatias graves pela eliminação renal, né? Cardiopatas asa 3 e 4, por quê? Em cardiopatias, o grande problema da lidocaína é o seguinte, ela tem uma ação direta no miocárdio, até usada como antiarrítmico na área médica, né? E para paciente que já é cardiopata, de asa 3 em diante, ela pode provocar uma parada cardíaca, certo? E no caso de alérgicos a bisulfitos, porque ela sempre tem um bisulfito que é usado como estabilizador na solução. A duração do efeito pulpar dela é em minutos. 10 a 20 minutos sem vasoconstritor e 60 a 120 minutos em tecidos moles. E com a adrenalina 1 por 100 mil, que é a mais indicada, a mais usada. 60 minutos de anestesia pulpar e 180 a 300 minutos em tecidos moles. Uma observação importante aqui é o seguinte: comparando o tempo de anestesia pulpar dela, que na verdade é o tempo que nos interessa, na maioria das vezes em odontologia, é a anestesia pulpar, né? Anestesia em tecidos moles dá aquela falsa ilusão. Às vezes o lábio está anestesiado e o paciente está sentindo dor no dente e no osso. Não é verdade? Então, um tecido mole é o primeiro lugar a fazer efeito e o último a passar. E é que nos interessa mesmo, dente e osso. É o último a fazer efeito e o primeiro a passar. Então vamos comparar a anestesia pulpar dela sem vasoconstritor para aquela com adrenalina 1 por 100 mil. De 10 a 20 minutos, cresce para 60 minutos. Dá para ver por aí a importância do uso de vasoconstritor. E as associações comerciais disponíveis no comércio brasileiro com lidocaína. Xilestezin, que é a lidocaína 2%, com norepinefrina 1 por 25 mil. Xilocaína 2% sem vasoconstritor. E lidostezin a 2% com norepinefrina 1 por 50 mil. A gente colocou aí nos slides ruins, porque são todos eles. 2 com norepinefrina, que já está em desuso, e 1 sem vasoconstritor, que a gente se recusa até a comentar hoje em dia. Bom, totalmente desaconselháveis, né? Essas duas aí. Lidostezin a 3% com a noradrenalina 1 por 50 mil. E lidocaína Harvey a 3% com norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, a 1 por 50 mil. Além de ser a 3%, que a gente já mostrou a inconveniência da toxicidade, ainda é com o vasoconstritor que está em desuso, que é a noradrenalina. O Novocol
também lidocaína 2% com fenilefrina 1 por 2.500. E é uma associação da lidocaína com aquele vasoconstritor fenólico que a gente viu, que é a fenilefrina. Outro nome comercial dessa associação é a biocaína. E a gente tem também a lidocaína alfa-caíne, que é a 2%, com adrenalina a 1 por 100 mil. São os considerados bons para o uso clínico hoje em dia. Bom, então a lidocaína é a mais usada, é aquela de primeira escolha hoje, né? Vamos ver a segunda base anestésica que existe aí no comércio, que é a mepivacaína, que foi sintetizada em 1957, depois da lidocaína, introduzida depois no comércio, mas é semelhante à lidocaína em tudo, porque ela, na verdade, é uma derivação da molécula da lidocaína, tá? Ela tem como modificação na molécula um anel piridínico. E qual que é a importância clínica disso? É que isso transforma a mepivacaína numa base menos vasodilatadora do que a lidocaína, tá? Menos vasodilatadora não significa, como a gente vê às vezes comentários, apresentações e textos aí, que erroneamente a qualificam como vasoconstritora. Nenhuma base anestésica é vasoconstritora. Todas são vasodilatadoras. A mepivacaína é a menos vasodilatadora de todos. Bom, esse fato gerou a situação de alguns autores sugerirem sua utilização sem vasoconstritor. Isso está completamente errado, contraindicado, pois aumenta o risco de toxicidade do mesmo jeito, certo? Então, sintetizar uma base menos vasodilatadora, o que não significa que ela possa ser usada sem vasoconstritor. A concentração eficaz dela é também 2%, da mesma forma que a lidocaína, tá? Ela tem um metabolismo um pouco mais complexo do que a lidocaína. Então, isso a deixa menos indicada para grávidas e para crianças abaixo de 5 anos, tá? Essa dificuldade de metabolismo. Ela tem um fato interessante que alguns gostam de usá-la como hemostático transcirúrgico em cirurgias, exodontias, porque quando associada com a adrenalina 1 por 100 mil, ela tem um efeito hemostático transcirúrgico melhor do que a associação de lidocaína com a mesma adrenalina 1 por 100 mil. Mas só efeito hemostático, efeito anestésico não. E aí a duração dela em minutos também, sem vasoconstritor, né? Anestesia pulpar de 15 a 30 minutos, comparado com o levonortefrina ou com a adrenalina, que eleva essa anestesia pulpar para 60 minutos. Certo? As associações de base anestésica contendo mepivacaína no Brasil são a escandicaína, que tem 2% de mepivacaína, mas tem norepinefrina 1 por 100 mil. A mepivacaína também 2% com norepinefrina 1 por 50 mil. E a Mepinor também com 2% com norepinefrina 1 por 50 mil. Todos três têm norepinefrina, então todos três são considerados ruins hoje. Bom, 3 associações aí a 3%. E o pior, a 3% sem vasoconstritor, totalmente desaconselháveis. Concentração não indicada a 3% e ainda por cima sem vasoconstritor. Eles lançaram essas associações de mepivacaína sem vasoconstritor por causa dessa história, né, de confundirem o efeito menos vasodilatador dela com o efeito vasoconstritor. E cientificamente hoje sabe que está errado, né? Ainda mais a 3%, que é a concentração alta. Então, desaconselháveis. E as consideradas boas, né? Escandicaína 2% especial com adrenalina 1 por 100 mil, Mepiadre a 2% também com adrenalina 1 por 100 mil, e a Meplevo a 2% com levonortefrina a 1 por 20 mil. É a única associação brasileira que usa o levonortefrina, aquele vasoconstritor que a gente viu lá atrás, que é catecolamínico também. A terceira base que a gente vai ver é a prilocaína. Foi sintetizada em 1953. É metabolizada mais eficientemente, porque ela é metabolizada no organismo todo,
né? Então apresenta menor toxicidade absoluta do que a lidocaína. Esse termo, toxicidade absoluta, é bom a gente falar rapidinho para explicar o que é. Quando você considera que uma base tem menor toxicidade absoluta, não significa que ela está colocando clinicamente o paciente em menos risco de toxicidade. Isso foi um erro que aconteceu aí aconteceu até há pouco tempo atrás com a pilocaína. Se você comparar a pilocaína nas mesmas doses e concentrações do que a lidocaína, ela seria menos tóxica. Isso é que é a toxicidade absoluta, tá? Mas na realidade, o que vale clinicamente é o conceito de toxicidade relativa. O que significa isso? Você tem que pegar a pilocaína e colocá-la numa dose e numa concentração que ela seja eficiente clinicamente, senão não adianta. Tá? E para você colocá-la nessa dose, você tem que usar concentrações muito maiores do que usa com a lidocaína. Então, a lidocaína a 2% é eficaz. A pilocaína não é. Ela tem que ser usada a 3 ou 4%. Um tubete de lidocaína a 2%, na maioria das vezes, é bem eficaz para a maioria dos procedimentos clínicos. Um tubete de pilocaína a 3% já não é eficaz. Certo? Então a toxicidade relativa dela acaba sendo bem maior que a lidocaína. Tudo bem? Porque a dose e a concentração tem que ser maiores. Então coloca o paciente em maior risco de apresentar efeito tóxico. Tá? Bom, aí vocês estão vendo escrito que ela tem potência 1 e toxicidade 0,6. Potência 1 significa que hipotoxicidade 0,6 significa que a potência dela é teoricamente maior do que a capacidade dela de produzir toxicidade, tá? Mas a gente acabou de explicar que vocês vão achar isso em textos, por isso que eu coloquei aí, mas clinicamente isso não é o ideal. E tem um metabolismo hepático e local também. A excreção dela, ela tem um metabolismo bom, então a excreção é 100% fragmentada, e o início de ação dela é de 2 a 4 minutos, um pouco maior do que as outras. Tá vendo? Concentração eficaz, 3 a 4%, menos do que isso numa anestesia. Então ela não é bem indicada para cirurgias extensas, né, porque o metabolismo é muito rápido, diminui rapidamente seu efeito, além de o vasoconstritor associado com ela, que é a felipressina, é pouco potente. Então é a base menos potente, com o vasoconstritor menos potente. Tem indicação? Tem. Para trabalhos clínicos curtos. Só isso. E ela ainda tem outros problemas. Como um dos metabólitos dela é a ortotoluidina, ele provoca um tipo de anemia chamada meta-hemoglobulinemia. E isso a contraindica para gestantes, que pode ser letal para o feto, e para portadores de hemoglobulinopatias, alguns tipos de anemias que existem. Tá? Então, são outras contraindicações dela. Muita gente, erroneamente, pensa que ela é uma solução boa para ser usada em grávida. Está completamente errado. Ela é a mais contraindicada para grávida. Porque, além disso, ela é usada aqui no Brasil associada com a felipressina, que a gente viu quando falou do vasoconstritor felipressina, né, que ele induz contrações uterinas e também é contraindicado para grávida. Então, base contraindicada para grávida, com vasoconstritor contraindicada para grávida. Duração de ação dela em minutos: 10 a 15 minutos de anestesia pulpar sem vasoconstritor e 40 a 50 minutos com a felipressina 0,03. Então vocês estão vendo que mesmo com o vasoconstritor ela ainda dura muito menos do que a lidocaína, do que a mevacaína. E as associações comerciais dela, todas aqui no Brasil, são consideradas boas, porque não tem contraindicação, assim, em termos de qualidade de fabricação, né? Biopressin, Citaneste, Citocaína e Priloneste. Todos, pilocaína a 3%, com felipressina, que é o vasoconstritor, a 0,03 UI. Próxima solução, a próxima base a ser discutida, a bupivacaína. Foi sintetizada em 1957 e apresenta 5 vezes
mais potência e 4 vezes mais toxicidade absoluta do que a lidocaína. Mas tem toxicidade relativa menor, pois é usada em menores concentrações. É aquilo que eu expliquei no caso da prilocaína. Aqui já é o contrário, né? A prilocaína tem que ser usada em concentrações muito maiores do que a lidocaína para surtir efeito. Já a bupivacaína pode ser usada em concentrações, a gente vai ver a seguir, muito menores do que a lidocaína e mesmo assim surte excelente efeito clínico, certo? Então a toxicidade relativa dela, que é a que importa clinicamente falando, é menor. Então ela tem a potência chamada 5, né? Porque ela é 5 vezes mais potente que a lidocaína, que é tomada como comparação. E a toxicidade relativa de 0,25, ou seja, a toxicidade relativa muito baixa. Tem metabolismo hepático, a excreção dela renal ainda tem forma inalterada, e aí, no último item, vem um dos grandes inconvenientes dela, que é o início de ação, que é muito demorado, 6 a 10 minutos. 6 minutos para uma anestesia terminal para a periósteo e até 10 minutos para um alveolar inferior. Ou seja, você vai anestesiar um paciente que há 10 minutos esperando a anestesia surtir efeito para começar. Isso faz com que ela seja um bom anestésico para cirurgia, mas não para procedimentos clínicos, né? Então vocês estão vendo aí a concentração eficaz dela, 0,5%. Quanto que era a lidocaína? 2%, né? Então 0,5% já faz um efeito excelente. Por isso que a toxicidade relativa é baixa. Aí a gente vê que ela é considerada mal indicada para crianças abaixo de 12 anos, gestantes e idosos acima de 65 anos. Hepatopatas, nefropatas, tudo isso porque o metabolismo é complexo. E a ação é prolongada demais. Vocês vão ver o tempo de ação dela, que é muito prolongado. Em compensação, é bem indicada para procedimentos invasivos, cirúrgicos, e para emergências, né? Porque proporciona excelente hemostasia transcirúrgica, porque ela é associada com adrenalina, sempre, e tranquilidade trans e pós-operatória. E, além do mais, uma analgesia pós-operatória bem boa. Tanto é que o Hargreaves, em 2002, desenvolveu um protocolo para o controle da dor pós-operatória, que é o mais aceito nos meios cirúrgicos do mundo hoje. Ele associa a dose de um AINE, anti-inflamatório não esteroides, antes do procedimento, pode ser qualquer anti-inflamatório não esteroides, depois a aplicação normal do anestésico que você escolher para o caso, né? Pode ser lidocaína, mevacaína, o que você quiser, ou a própria bupivacaína. E depois, logo antes da alta do paciente, se administra um tubete de bupivacaína no paciente. Isso assegura o paciente uma analgesia pós-operatória maravilhosa. Quando você faz isso, você faz cirurgias, por exemplo, de dente incluso bastante traumáticas nos pacientes, e eles relatam, às vezes, até 12 horas sem dor nenhuma. Tá? Então é um protocolo muito eficaz, né? Então a gente está vendo aí a duração do efeito em minutos da bupivacaína. Foi feito o teste com adrenalina 1 por 200 mil. Até a mais usada é a 1 por 100, foi feita a 1 por 200. Então vocês observem bem, 90 a 300 minutos de anestesia pulpar. 90 a 300 minutos é no mínimo 1h30 ou até 5 horas. Então vocês imaginem bem, é um anestésico que é ridículo você usar para procedimentos clínicos curtos, porque você vai anestesiar um paciente, ele vai chegar em casa anestesiado, às vezes para fazer uma pequena restauraçãozinha, mas é um anestésico maravilhoso para cirurgias, principalmente para cirurgias de dentes inclusos, né? É um conforto pós-operatório imenso para o nosso paciente. E aí as associações comerciais brasileiras que contêm bupivacaína. Neocaína, todas são a 0,5%, com adrenalina 1 por 200 mil. Neocaína, marcaína e cirucaína. Tá? Todos são considerados bons. E a última base a falar dela, que é a articaína. É a última que foi sintetizada em 1967. Fizeram um tanto de modificação nos anéis originais das amidas e colocaram um anel tiopental ou tiofênico na molécula dela. Bom, qual foi a vantagem disso? Aumenta
exacerbadamente seu grau de difusão tecidual. Então ela se difunde rapidamente, se difunde bem até em tecido ósseo, né? Com isso, aventou-se inclusive a possibilidade de extrações no arco superior apenas por injeção vestibular, o que é uma vantagem tremenda, né? E já existem trabalhos e experimentos clínicos, inclusive nossos mesmos aqui na UFMG, mostrando que isso é possível. Todo mundo sabe da extrema dor que é produzida para o paciente quando você tem que fazer anestesias palatinas. Terrível, os pacientes reclamam, queixo, sobe na cadeira, levanta, é terrível, né? Quem fez e quem já tomou, principalmente, é que já sabe. Então, se com uma base como a articaína, você puder fazer apenas uma injeção vestibular e a base anestésica difunde-se através do osso medular, principalmente na maxila, e chega até o palato, anestesiando o palato, isso é um alívio tremendo para o paciente, né? Um conforto grande demais, uma melhoria na qualidade do nosso trabalho. E a articaína, em grande número de vezes, consegue produzir isso. É mais potente do que a lidocaína, ela é a segunda base mais potente que tem no mercado, em termos de potência relativa, né? Porque você pode usar concentrações muito maiores, então ela tem uma potência de 1,5 da lidocaína, só é menos potente do que a bupivacaína. A toxicidade é considerada 0,6, porque você pode aumentar muito a concentração dela, e a gente vai ver que aumenta, sem aumentar o risco de toxicidade, tem um metabolismo hepático, uma excreção renal, e tem um início de ação considerado bem rápido, de 1 a 2 minutos, por causa do grau de difusibilidade dela. Aí a concentração eficaz dela, 4%. Então se aumenta para 4%, melhora muito a potência dela e não bota o paciente em risco de toxicidade. Certo? Isso é uma grande vantagem. Quais são as contraindicações? A mesma coisa da pilocaína, gravidez e anemia, porque ela produz meta-hemoglobinemia por causa do metabólico dela. É o grande inconveniente dela. E pacientes alérgicos a medicamentos que contêm grupamento tiopental, né? Enxofre, como sulfa, por exemplo. Todo paciente que é alérgico a sulfa é alérgico a articaína também, certo? Às vezes ele não sabe que tomou articaína, mas já sabe que é alérgico a sulfa. Duração de efeito em minutos. Adrenalina 1 por 100 mil. 60 a 75 minutos de anestesia pulpar. Quer dizer, é uma duração bem boa, eficaz para a maioria absoluta dos procedimentos clínicos de odontologia, até para procedimentos cirúrgicos. E seria, hoje em dia, devido à baixa toxicidade, à grande infusibilidade e a essa duração boa de ação, talvez fosse o anestésico de primeira escolha. Por que ainda não é? Motivo simples, é muito caro. Ela custa, só para dar um exemplo, enquanto as boas lidocaínas custam em torno de 26, 28, 29 reais, uma caixa com 50, ela custa em torno de 75, 80 reais. Então, para serviços públicos, por exemplo, ainda está inviável, né? Mas é a que tem a melhor aplicabilidade clínica. E as soluções de articaína consideradas boas no comércio brasileiro? O Septanest, a 4% com adrenalina a 1 por 100 ou 1 por 200 mil, e a articaína, também a 4% com adrenalina a 1 por 100 ou 1 por 200 mil. Então são soluções já bem adequadas, com a quantidade boa de base e o vasoconstritor mais indicado, que é a adrenalina. Logo a seguir aí vem um quadro que mostra as dosagens máximas dos anestésicos locais para ser usado em odontologia. Então vocês veem na primeira coluna do quadro a droga, lidocaína 2%, mepivacaína 2%, pilocaína 3%, e desformatou aí, a feliprecina veio cá para baixo, ela tinha que estar junto com a pilocaína, porque é o vasoconstritor dela, né? Bupivacaína 0,5% com adrenalina e articaína 4% com adrenalina. Então vejam bem, observem a comparação da segunda coluna, que é a dose máxima, com a terceira coluna, que é o número de tubetes indicados para ser usado no máximo em uma sessão. Então observem bem, a lidocaína 2% com adrenalina 1 por 100 mil.
A dosagem máxima, em termos de miligramas por quilo de peso, que é indicado, são 4,4 miligramas por quilo de peso. Da mesma forma que a mepivacaína. O que vai perfazer um total de tubetes por sessão de 7,5 tubetes. Ou seja, uma margem de segurança ótima, né? É um anestésico duradouro, potente, e eu não conheço caso, a gente trabalha com cirurgia, e eu não conheço caso de precisar de usar mais de 7,5 tubetes numa sessão. Quando isso acontece, é porque ou a técnica anestésica foi feita de forma inadequada, né? Ou tem algum problema sistêmico, ou a solução está vencida, alguma coisa assim. Bom, a pilocaína 3%, com feripressina 0,03 UI, em termos de dosagem máxima, você pode utilizar mais do que a lidocaína e a mepivacaína, porque você poderia usar 6 miligramas por quilo de peso. Ocorre que a concentração da lidocaína é 2%, da mepivacaína também, já da pilocaína é 3%. Então, o número total de tubetes por sessão, que era de 7,5 para lidocaína e mepivacaína, cai para 6,5 no caso da pilocaína. Então, vocês veem, dosagem de miligramas por quilo maior, mas teve que aumentar a concentração. Então, o número final de tubetes menor. Bupivacaína, que você só pode usar a 1,3 miligramas por quilo, olha lá o número de tubetes. 8,5 tubetes. É o que você mais pode usar de tubetes em uma sessão. Mas olha a concentração. Enquanto lidocaína e mepivacaína é 2%, pilocaína é 3%, bupivacaína é 0,5%. Então vocês estão vendo como que a concentração da base interfere no número final de tubetes que você pode usar, porque diminui o risco de toxicidade, certo? E finalmente está aí a articaína. Teoricamente, em termos de miligramas por quilo, seria a maior dosagem máxima, 7 miligramas por quilo de peso. Mas olha lá o número de tubetes máximo sugerido por sessão, 5,5. Por quê? Porque você aumentou a concentração para 4%. Certo? Então é a concentração da base que a gente vai adequando para melhorar a qualidade, a duração de ação, é que às vezes faz com que uma base teoricamente menos tóxica, em termos clínicos, seja muito mais tóxica. Ficou bem claro isso? Então, lidocaína e mepivacaína, a gente pode usar um número final de 7,5 tubetes por sessão. Pilocaína, 6,5. Bupivacaína, 8,5. E articaína, 5,5. Então é muito mais fácil você atingir uma dose, né? Você atinge 5,5 tubetes, muito mais fácil do que atinge 8,5 tubetes. Então aquilo que parece mais seguro, nem sempre é. Certo? Porque hoje em dia, usa-se muita base anestésica, tanto em clínica e ambulatório, quanto em hospital, né? Tanto acompanhando a anestesia geral, quanto em ambulatórios hospitalares. E bases anestésicas para acompanhar a anestesia geral é normalmente usado com a finalidade de diminuir sangramento. Porque se operar um paciente com anestesia geral, ele sangra muito, certo? Porque não tem vasoconstrição no local. Então você usa a base local por causa do vasoconstritor. Só que aí a dosagem máxima tem que ser menor ainda, porque vai se somar com o anestésico geral. Por isso é que essa questão de respeitar dose excessiva de anestésico local hoje tem uma importância muito grande. Inclusive hoje tem vários trabalhos de pesquisa mostrando que os únicos acidentes graves, e tem acontecido alguns aí, vez por outras, até aqui em Belo Horizonte, os únicos acidentes graves causados com o uso de anestésico local são causados por causa de dose excessiva, tá? Não é porque usou adrenalina em cardiopata, né? Isso todo mundo tem medo, isso não tem problema nenhum. Não é porque usou adrenalina em hipertenso, não é porque usou adrenalina em diabético, não é porque usou lidocaína, MEP, BUP, Prilo, ou articaína, não é por causa de nada disso. É porque foi feita dose excessiva.
certo? Que vai levar a sintomas no sistema nervoso central, como ansiedade, agitação, né? Tá aí, os sintomas estão relatados aí, respiração profunda, tremores, convulsões, respiração desordenada, superestimulação do sistema nervoso central, e até que o sistema nervoso central cai em depressão profunda. A depressão por uma parada cardiovascular é um pulo, né? No sistema cardiovascular, diminui a eficiência do músculo cardíaco, diminui o débito cardíaco, promove vasodilatação generalizada, palidez e queda brusca da pressão arterial. Somando os efeitos de sistema nervoso central com os efeitos cardiovasculares, pode levar o paciente a óbito, né? Então, dose excessiva é que é perigoso. Por isso que a gente está falando nisso. Mas é muito fácil controlar a toxicidade. É muito fácil prevenir dose excessiva de anestésia local. Aí tem um slide mostrando 5 pequenos itens que você tem que respeitar. A prevenção da toxicidade está intimamente relacionada. Primeiro, ao uso de seringa aspiratória. Se toda vez que você for anestesiar um paciente, quando a agulha chegar na posição final, antes de injetar a solução anestésica, você fizer a aspiração, você tem um índice altíssimo de sucesso. Você tem 95% de garantia de que você não vai injetar intravascularmente, que o seu paciente não vai ter uma toxicidade. Porque a injeção intravascular é, de longe, o principal responsável pelo quadro de toxicidade que acontece hoje. Todos os casos fatais de toxicidade que acontecem são por injeção intravascular acidental. E você só previne a injeção intravascular acidental com aspiração. Aí tem gente que me pergunta, e o uso de refluxo? E a seringa com refluxo? Não previne da mesma forma que o uso da seringa aspiratória. É lógico que o refluxo previne mais do que você não fazer nada. Que você ir botando a agulha em posição final e injetando. Agora, comparar com a aspiração, nunca. A aspiração te dá 95% de confiabilidade. O refluxo não dá mais do que 60%. Tá? Então você ainda tem 35% de diferença de margem de erro aí. Tá? Então a aspiração é que é o correto. Todo cirurgião dentista devia usar a seringa aspiratória e executar a aspiração, que é um procedimento simples, fácil e que funciona. Bom, além da aspiração, que é o principal, o segundo item aí, uso de vasoconstritores, aí tem escrito sempre que for possível, que é o que aparece nos textos. Mas é uso de vasoconstritores sempre. Pode até tirar o que for possível daí. Eu ia tirar isso daí, esqueci. Respeitar as dosagens das bases. Isso não precisa nem falar. Respeitar as dosagens dos vasoconstritores. Tranquilo também, né? E respeitar as condições sistêmicas. Tá? Então, a gente fazendo esses 5 itens que estão aí, você nunca, e eu repito e confirmo para vocês, nunca vão ter toxicidade, que é o único risco grave de anestesia local hoje, tá? Bom, gente, aí fica uma bibliografia aí na tela, né, sugerida para vocês. Eu espero que nesse pouco tempo a gente tenha conseguido esclarecer para vocês aí quais são as principais bases, os principais vasoconstritores, as suas principais funções, os seus principais riscos, né? A gente então viu que hoje vasoconstritor tem e deve ser usado em todos os casos. O mais indicado é a adrenalina, e só com uma síntese para vocês. Tem contraindicação nenhuma para adrenalina, né? É só ajuste de dose. A base, existem todas as bases podem ser usadas, né? Que vai medir isso é o tipo de trabalho clínico que você vai fazer, porque qualquer uma delas, estando nas concentrações e doses corretas, é boa, né? Estando indicado o procedimento clínico, e que o grande risco hoje é a toxicidade, e a gente viu os meios de evitar, tá certo? Eu não coloquei uma coisa aí na apresentação, que foi a classificação de asa 1, 2, 3, 4, 5, porque eu achei que de repente não ficaria tão bom nesse tipo de apresentação, mas a gente considera sempre que para qualquer patologia, o paciente asa 1 é normal, e o paciente asa 2 é um paciente
que já tem algum grau de doença, mas que não limita em nada. O paciente asa 3 é o grande problema de paciente ambulatorial, porque é o paciente que, seja para o que for, tá? Hipertensão, diabetes, cardiopatia, que são os 3 principais problemas odontológicos, né? A gente pensa hoje em dia em dar ou não anestésico para o paciente, é só isso. O paciente é asa 1, asa 2, qualquer um, bem indicado do jeito que a gente falou. O paciente é asa 3, não existe escolha de anestésico de vasoconstritor para o paciente asa 3. O paciente asa 3, a gente vai pedir ao médico responsável para adequar o nosso paciente, né? Não é para dar permissão ou não para a gente atender o paciente, não. Não é para indicar qual anestésico que a gente usa ou não usa, se usa ou não o vasoconstritor. Isso quem tem que saber é o cirurgião dentista. A gente vai indicar para o médico, porque o paciente é asa 3, e vai pedir ao médico que o adeque, nem que seja temporariamente, né, para que a gente possa fazer o trabalho proposto, certo? Então não tem que escolher anestésico ou base ou vasoconstritor para o asa 3, tem que indicar para o tratamento adequado. E o asa 4 é um paciente de atendimento hospitalar, certo? Eu falei isso que eu acho que é importante. Bom, gente, a bibliografia ficou aí para vocês darem uma olhada. Novamente, gente, agradecendo. Eu que agradeço. Uma boa tarde e estamos sempre à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado.